Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo. Desta vez nós vamos falar sobre o capítulo 5, que era um capítulo que deveria ter sido disponibilizado no dia 26 de abril, mas como a nossa companheira Gabriela teve um contratempo, não foi possível. Então eu tinha o capítulo 6 já pronto, coloquei à disposição de vocês no grupo, né? E agora nós vamos colocar o capítulo 5, muito interessante, que vai falar sobre a classificação dos espíritos e dos mundos. Então, a recomendação de sempre: ler o livro, né? Depois ouvir aqui esse estudo nosso e depois, se ficar ainda alguma dúvida, colocar no grupo para que a gente possa esclarecer ou algum comentário que vocês acharem pertinente, por favor, coloque. Vai ser um estudo um pouquinho longo, porque tem abordagem de várias situações, né? Eu vou procurar ser o mais sucinto possível, mas depois que tiver o estudo, se assistir de uma única vez, for um pouco longo, vocês dividem, assiste um pouco, depois assiste outro pouco e assim por diante, tá bom? Então, como faço sempre, a nossa oração de abertura, mais uma vez agradecendo a Jesus a oportunidade do nosso contato com essa doutrina esclarecedora, essa doutrina consoladora. Que Jesus esteja conosco no entendimento daquilo que será estudado, para que possamos avançar um pouco mais, compreender um pouco mais sobre o plano espiritual, sobre a classificação dos espíritos, as várias moradas que há na casa de Deus, nessa casa imensa, universal que Deus construiu para os seus filhos, espíritos inteligentes que habitam o universo. Então, que todo esse conhecimento, esse entendimento, possa nos ajudar, facilitar a nossa caminhada. Fique conosco, Jesus, nos abençoe e nos ampare. Que assim seja. Allan Kardec, ele fez uma classificação dos espíritos, de acordo com o grau evolutivo, né? Bem como dos mundos que existem no universo. Então, vamos ver a escala espírita, a escala dos espíritos. Ele diz: há e sempre haverá espíritos em diferentes graus evolutivos. Isto ocorre porque a individualização que se faz a partir do princípio inteligente é constante. Os espíritos também progridem de forma diferenciada. Uns progridem mais rapidamente, outros são mais lentos em sua marcha, rumo à perfeição relativa. Então, Deus sempre criou espíritos. Então, é natural que aqueles espíritos criados mais, vamos dizer, antigamente, estejam numa condição evolutiva muito superior daqueles que foram criados recentemente. Vejamos, por exemplo, se fôssemos fazer uma comparação entre nós e Jesus. Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, quando começou a construir, formar esse planeta Terra, ele já era um Cristo. Ele já estava no ápice da escala dos espíritos puros. Nós provavelmente ainda nem tínhamos, né, tido existência por parte de Deus. Provavelmente ainda não, né? E Jesus já era um Cristo. Então veja, os espíritos foram criados ao longo de bilhões e bilhões de anos pelo nosso Pai, e é natural que aqueles que foram criados mais antigamente estejam num patamar evolutivo superior. Além disso, né, existe, vamos dizer, o livre-arbítrio. A partir de um determinado momento, o espírito, em função da razão que tem,
recebe o livre-arbítrio. E aí ele vai construindo a sua evolução. Uns evoluem mais depressa. Por quê? Porque escolhem caminhos melhores, fazem escolhas mais acertadas, mais inteligentes. Então vão evoluir mais depressa. Outros ficam retidos ali na maldade, nos maus costumes, nos vícios. Esses vão retardando a evolução. Então, ela é diferenciada. Por isso que uns chegam mais depressa à condição de espíritos puros e outros demoram mais. Embora todos, sem exceção, foram criados iguais pelo nosso Pai, com o mesmo potencial de crescimento. O que difere aí é a capacidade que cada um de nós tem de aproveitar esse potencial que Deus dá de forma igual para todos para fazer o seu desenvolvimento. Entre a condição inicial do espírito, que é simples, é ignorante no sentido do saber, do conhecimento, é imperfeito, portanto é imperfeito, é incompleto, e a condição de pureza. Entre essa situação inicial e a condição de um espírito puro, existe uma escala, quer dizer, uma gradação, né, de níveis. Essa escala é imensa, né? Jesus é um espírito puro, um espírito crístico. No entanto, Jesus continua evoluindo, né? A evolução não cessa. Por quê? A evolução absoluta é de Deus. Deus é a perfeição, é a justiça, é o amor, é a misericórdia, é a inteligência no superlativo, é absoluto. Todas as suas criaturas, né, todos os seres criados por Deus, eles alcançam sempre uma condição relativa e não absoluta. Então existe uma gradação imensa, desde o momento, né, do princípio inteligente, a partir do momento que esse princípio inteligente se individualiza, se transforma num espírito, até, por exemplo, vamos usar de parâmetro Jesus, até chegar na condição de Jesus, existe uma gradação, uma escala imensa. No entanto, como diz aqui, devem os espíritos adquirir por si mesmos a evolução moral e intelectual. Então, como eu disse anteriormente, Deus nos dá todas as potencialidades que nós precisamos, que nós necessitamos, todas, e de forma igual para todos os espíritos que são criados. Nenhum é criado melhor ou pior do que o outro, todos iguais. Fazer esse desenvolvimento, essa evolução moral e intelectual, fica a cargo de cada um de nós. Então, comecemos pela terceira ordem. Normalmente, identifica-se nos espíritos desta terceira ordem a predominância da matéria sobre o espírito. São propensos ao mal, abrigando em si a ignorância, o orgulho, o egoísmo e assim por diante. Possuem pouco conhecimento das coisas espirituais. Então, são espíritos, vamos dizer, que ainda estão na base, né? Estão ali começando, dando os primeiros passos, né? Então a matéria ainda atua de uma maneira muito mais forte do que o espírito, né? São espíritos extremamente materializados, né? Ainda propensos ao mal, portadores de muita ignorância, ignorância no sentido do desconhecimento das coisas, são orgulhosos, egoístas, né? E com relação ao mundo espiritual, praticamente eles desconhecem. Dessa terceira ordem, nós temos 5 classes. Então vamos ver um pouquinho a respeito delas, né? A 10ª classe, espíritos impuros. Aqueles que ainda são inclinados ao mal, fazem o mal porque se comprazem, eles sentem prazer em fazer o mal aos outros. Eles não gostam do bem, eles têm aversão ao bem. São viciosos, né? Adquirem vícios com muita facilidade, virtude praticamente nenhuma.
mais vício, as coisas negativas, sim. São sensuais, muitas vezes cruéis, perversos, né, na maldade, desleais, hipócritas, ambiciosos e avaros, né? Quer dizer, são aqueles que procuram ter tudo para si, o famoso, vamos chamar assim, né, aqueles que são mão de vaca, né? Tudo para eles, nada para ninguém. Então veja quantas coisas negativas esses espíritos impuros da 10ª classe carregam consigo. E, lógico, no começo, né, das reencarnações, a partir das primeiras, e vai indo, a gente vai encontrar muitos, né, nessa situação, porque é a base, né, é o começo de tudo, é o início. Aí tem a 9ª classe, que são os espíritos levianos, né? São espíritos maliciosos, zombeteiros, né? Brincalhões, adoram ver, como se diz, né, no popular, ver o circo pegar fogo. São irrefletidos, quer dizer, eles não raciocinam muito, eles vão na base do impulso, vão fazendo aquilo que dá na cabeça, né? Sem avaliar as consequências, sem avaliar os estragos das atitudes que eles estão tomando ou de coisas que eles estão falando, né? Então eles não refletem, eles simplesmente vão fazendo. Eles sentem prazer em causar pequenas contrariedades de que se riem, quer dizer, eles acham engraçado, né? Eles fazem aquela confusão, às vezes joga uma pessoa contra outra, cria um clima, um ambiente negativo, ruim, aquele mal-estar, criam confusão, e eles acham tudo aquilo muito engraçado, muito bonitinho. São maldosos, né? E induzem as pessoas ao erro, né? Então eles não estão ali para contribuir, para melhorar, para ajudar, até porque eles não têm isso para oferecer. Eles estão começando também, então, né? Eles estão ali na 9ª classe, eles são levianos, eles não têm muita responsabilidade nem com eles, nem com ninguém. Lógico que com o tempo eles vão ver que a coisa não pode ser desse jeito, porque aí vem o sofrimento, vem as correções, os reajustes com as leis divinas, né? Então chega uma hora que o espírito fala: não, esse caminho não dá mais para seguir, eu tenho que me modificar. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, pseudos, né? Ainda não são, acham que são, mas não são. Eles já possuem algum conhecimento, porém eles julgam saber mais do que realmente sabem. Então, estão ali, já tem alguma coisinha, já tem uma bagagem, uma experiência, um conhecimento. Porém, dado o orgulho, a vaidade, a soberba, eles se julgam superiores àquilo que de fato eles são. Por isso que diz aqui, neles o orgulho, a vaidade, a presunção fazem que se julgam superiores, né? Então é a vaidade, a presunção, o orgulho, eles acham que sabem bastante, muita coisa, querem ensinar, querem dar aula, querem falar sobre um monte de coisa que muitas vezes não tem conhecimento, não tem preparo, não tem amadurecimento. Tudo isso, obviamente, virá com o tempo, com as reencarnações, com as múltiplas existências. É por isso que o processo ele é gradual, ele é lento para que possa ser consistente. 7ª classe, espíritos neutros, né? Neutro. Ela não é nem uma coisa nem outra, não é branco nem preto, é cinza, não é doce nem salgado, fica ali no meio termo, né? Não é alto nem baixo, tá ali, né? Não é neutro. Então, qual é a definição que Kardec deu para esses espíritos neutros, né? Nem bastante maus para fazerem o mal, nem bastante bons para fazerem o bem. Pendem para um, quer dizer, tanto para o bem como para o mal, né? E não ultrapassam o comum da humanidade, quer quanto à moral e à inteligência. Então, olha que interessante nessa 7ª classe, espíritos neutros, que Kardec diz assim: esse é o típico espírito comum da humanidade. Então, se a gente pudesse fazer uma estatística, né?
constataríamos que a maioria da humanidade, a maior parte pelo menos, estaria nessa condição, né? Não faz o bem, mas também não faz o mal, fica ali, neutro, como se diz, né, no mundo político, está ali em cima do muro, né? Fica olhando para ver que lado as coisas acontecem, né? Isso é bom? Não, lógico que isso não é bom. O importante é a gente se definir logo pelo bem, pela evolução, pelo crescimento moral, pelo crescimento espiritual. Até porque essa evolução, esse crescimento intelectual e moral vai nos livrar de muitas dores, de muitos sofrimentos, né? De muita desgaste que nós podemos sofrer na nossa existência. Então, o ideal é que a gente não seja neutro, né? O ideal é que a gente escolha o caminho do bem, do avanço, né? Da conquista das virtudes e a gente siga adiante. Porém, ainda a humanidade está nesse estágio. Já poderia estar num estágio mais avançado, melhor, né? Mas avançar não é fácil, né? Ficar ali parado, estacionado é mais cômodo, é a famosa zona de conforto. Mas, em função da lei de progresso do nosso Pai, uma lei divina, que tudo no universo tem que avançar, todos nós, querendo ou não, vamos avançar, ou pelo amor ou pela dor. Sexta classe: espíritos batedores e perturbadores. Não formam classe distinta pelas qualidades pessoais. Cabem em todas as classes da terceira ordem. Geralmente manifestam sua presença através de efeitos físicos, como ruídos, deslocação de objetos, etc. Então são aqueles espíritos, né, ainda bem numa condição bem inferiorizada, né, caminhando para evolução. Então eles se enquadram ali em qualquer das classes, né, da 10 até essa sexta classe. Por quê? Porque são atrasados, né? Então o que eles fazem? Eles usam da parte de efeito físico, né, que hoje não é tão comum. Os espíritos hoje, dado o avanço do espiritismo, né, dessa comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, não é uma coisa assim tão comum, embora possa acontecer. Na época que Allan Kardec estava codificando a doutrina, e até um pouco antes, para que os espíritos chamassem a atenção, eles usavam muito dos efeitos de ordem física, como a materialização, como os barulhos, né, as batidas, as pancadas, né, o deslocamento de objetos, para que eles fossem percebidos, para que os encarnados percebessem que havia ali um outro mundo a ser explorado, a ser conhecido. Foi isso que levou as mesas girantes, né? Vocês poderão, através da leitura de vários livros, da biografia de Allan Kardec, ou mesmo nos livros da doutrina espírita, né? O Pentateuco, os 5 livros principais da doutrina espírita, nós vamos encontrar muitos exemplos de espíritos na época de Kardec que faziam isso, né? Os efeitos físicos, as batidas, os barulhos, deslocavam um objeto, colocavam fogo nas coisas para dizer assim: olha, nós estamos aqui, o mundo espiritual existe, vocês não vão conhecer, vocês não vão explorar, vocês não têm interesse. Hoje já com o intercâmbio não é algo tão comum, embora aconteça. Na época de Kardec era muito comum. Bem, até agora nós falamos da primeira ordem, né? Da terceira ordem, que vai da 10ª classe até a sexta. Agora nós vamos falar da segunda ordem que já são os bons espíritos, né? Já são aqueles espíritos que já fizeram um progresso razoável, né? Já colocaram o pé, vamos dizer assim, na senda do bem. Então, o Kardec define esses espíritos da seguinte forma: neles, né, nesses bons espíritos, há a predominância do espírito sobre a matéria. Então, já não são espíritos tão densos, tão materializados, tão
apegados às coisas do mundo material. Eles já sabem que o caminho, a evolução, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. A vida física, ela tem o seu tempo, ela encerra, o corpo morre, as coisas materiais ficam. Mas a vida espiritual, ela continua. Por isso que nós somos espíritos imortais. Há o desejo sincero do bem. Quer dizer, fazer o bem para eles é amor, é algo que dá prazer, é algo que dá alegria. E eles não fazem para agradar ou para auferir algum tipo de vantagem fazendo bem. Eles fazem porque é natural deles querer o bem, fazer o bem ao próximo. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Eles compreendem Deus e o infinito, ou seja, a vida espiritual e universal. Embora, o grau de compreensão possa variar. Não têm más paixões, mas ainda estão sujeitos a provas. Então passarão por provas, porque isso é natural. À medida que o espírito vai passando por provas, ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele vai se melhorando. Então provas, ainda para os bons espíritos, haverão muitas provas que eles terão que passar, mas vejam, eles já têm uma compreensão de Deus, sobre o universo, sobre a vida espiritual, as leis, que regem a vida no mundo físico, no mundo espiritual. Eles fazem todo o bem possível e também se empenham em evitar o mal. Podemos dar um exemplo? Vou dar um só da nossa doutrina, mas poderia dar vários, e não só da nossa doutrina, mas de outros credos e pessoas até que não tem credo nenhum. Mas, por exemplo, vamos ficar na nossa doutrina. Chico Xavier, um espírito que veio à Terra para fazer o bem. Fazia o bem a todo instante. Atendia milhares e milhares de pessoas. Consolava aquelas mães que perdiam seus filhos, os pais, naquele desespero. Era um homem simples, humilde, que visava o quê? O bem do próximo. Amenizar a dor, o sofrimento do seu semelhante. Então, esse é um bom espírito, podemos dizer que ele é um missionário? Podemos até dizer que ele era um missionário, embora ele tivesse os resgates dele ainda, ele teve vários problemas de ordem física, do corpo físico, mas ele passou a vida inteira se dedicando ao próximo, um verdadeiro missionário, um verdadeiro cristão, com a letra C maiúscula, pregando bem, fazendo bem e evitando o mal. Bom, nessa segunda ordem tem os espíritos benévolos também, a bondade, o amor, o sentimento de fraternidade, de solidariedade, de respeito ao próximo é a sua marca mais importante, embora eles não possuam um grande conhecimento. Isso é comum, é assim, vamos dizer, não é uma coisa que a gente encontra toda hora, os espíritos desse jeito, mas existe muito na face da Terra espíritos nessa condição. Às vezes eles não têm um conhecimento intelectual muito grande, mas são aquelas pessoas simples, aquelas pessoas puras, boas, humildes de coração. Eles fazem o bem, às vezes eles não têm nada nem para eles, mas estão sempre ali ajudando, dividindo o pouco que eles têm com aqueles que mais necessitam, estão sempre dando uma palavra de apoio, de carinho, de amor, estendendo a mão amiga. Eles não têm um conhecimento intelectual muito grande, mas eles já têm um sentimento de amor, de respeito, isso sim muito grande no coração. Então são esses espíritos conhecidos como benévolos, que assim Kardec classificou. Quarta classe, espíritos sábios. Destacam-se pelos grandes conhecimentos intelectuais. Então também são espíritos do bem, abrigam o bem no coração, fazem o bem possível e
e, quer dizer, soma-se a isso os grandes conhecimentos intelectuais, aqueles conhecimentos que vão modificar, né, a humanidade, vão trazer benefícios na área da ciência, das artes, da medicina, da tecnologia. Eles têm uma grande capacidade intelectual. Então, eles vêm, eles reencarnam para ajudar a humanidade a crescer, evoluir, avançar. Vamos falar sobre a terceira classe, espíritos de sabedoria. Aliam grandes qualidades morais à grande capacidade intelectual. Fazem correto juízo sobre os homens e as coisas. Então, veja, esses espíritos já estão num patamar bastante elevado. Eles já possuem grandes qualidades de ordem moral, de ordem espiritual, mas também de ordem intelectual, a inteligência, moral, sentimento, ligado ao espírito, né? Intelectual, a inteligência, o conhecimento também é uma faculdade do espírito. Então, se nós, por exemplo, pegarmos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Cristo Consolador, tem lá uma mensagem do Espírito de Verdade dizendo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o amai-vos, o sentimento, né, simboliza os sentimentos, o lado moral, o lado espiritual, né? E instruí-vos, a capacidade intelectual. O espírito, quando chega na condição de pureza, né, um espírito puro, ele tem que ter um perfeito equilíbrio entre a moralidade e a intelectualidade. Imaginem vocês, Jesus criou, fisicamente falando, o nosso planeta Terra, né? Parte da biologia, geologia, né? Tudo, a flora, a fauna, tudo. Você acha que pode ser um espírito ignorante a criar um planeta como o nosso? Né? Quantos espíritos Jesus coordenou, porque ele era, vamos dizer, o maestro da orquestra. Quantos espíritos Jesus não teve que comandar para que o nosso planeta fosse essa perfeição que é? Portanto, Jesus é um profundo conhecedor da matemática, da física, da química, da biologia e por aí vai, da engenharia, de tudo. Isso o que é? É a capacidade intelectual do espírito. E como é que ele adquire essa capacidade intelectual? Pelas vivências, pelas experiências, né? A evolução, o crescimento na carne, depois no plano espiritual e assim vai. Então, para comandar essa pleiade, essa equipe de espíritos de luz, né, para formar o nosso planeta, imagina a capacidade intelectual de Jesus. Sem contar o lado da moralidade, do amor, do sentimento, da bondade, da misericórdia que Jesus tem. Segunda classe, espíritos superiores, né? Superiores, já estão, reúnem em si a ciência, né? Que é a intelectualidade, a sabedoria, né? Que também faz parte da intelectualidade, saber, conhecer, discernir, e a bondade, tudo em grau superlativo, tudo em grau, vamos dizer assim, extremamente grandioso. Quando encarnam em mundos como a Terra, é por missão. Então, eles não estão mais obrigados a reencarnar. Eles não são, eles já estão num estado de elevação, de moralidade, né, de capacidade tão alto que eles não são. Quando eles vêm, tem um objetivo claro, definido. É fazer com que aquele planeta, né, aquele povo, evolua, cresça, melhore. Então, eles funcionam como uma alavanca, né? São aqueles espíritos da total confiança de Deus, que servem a Deus como canal de inteligência, de amor. Né? Então, eles vêm na Terra, por exemplo, como em tantos outros mundos, sempre com uma missão, né? De ciência, de sabedoria e de bondade. E agora vamos falar da primeira ordem,
que são os espíritos puros, classe única, né? Kardec define da seguinte forma: neles a matéria não mais exerce nenhuma influência. Então, o corpo físico, nada do que é material tem qualquer, por mínima que seja, não há qualquer influência da matéria na vida desses espíritos. Eles são puros, como diz aqui, puro espírito. A superioridade total, absoluta, intelectual e moral, em grau absoluto, em relação aos espíritos das demais classes. Então, tudo que está abaixo desses espíritos, né, eles já conquistaram tudo, absolutamente tudo. Por isso que, do ponto de vista intelectual e moral, eles estão numa condição absoluta. Atingiram a perfeição, então são espíritos perfeitos, e gozam de inalterável felicidade. Né? Aquilo que todo mundo busca, todo mundo, eu queria ser feliz, eu queria ser feliz. Eles já estão nessa condição. Já são espíritos puros e nada altera o grau de felicidade que eles atingiram. Não mais se acham submetidos às vicissitudes da vida, aos problemas, né, às dificuldades que a gente passa pela vida material. Eles já estão livres disso. Como diz aqui Kardec, são os ministros de Deus, executores de sua vontade. Então, por exemplo, Jesus, né? Cristo, está no topo dessa escala única que são os espíritos puros. Ele faz a vontade de Deus. Por isso, vocês vão lembrar quando ele disse assim: eu e o Pai somos um. Não no sentido de que Deus e Jesus é o mesmo espírito. Não. Jesus é um espírito criado por Deus, assim como nós. Mas ele tem um entendimento, um entrosamento, um conhecimento de Deus, das suas leis, da sua vontade tão grande que ele já pensa, né, totalmente de forma igual a Deus. Ele já sabe quais são, o que Deus quer do universo, dos mundos, dos seres que ele cria. É uma união, é um entrosamento, né? Tão grande, é algo indescritível esse grau de união que existe entre Deus e esses espíritos. Por isso que eles são os ministros de Deus, eles executam a vontade de Deus aonde Deus achar melhor, aonde Deus quiser. Eles entendem perfeitamente. Bem, agora vamos falar de um outro assunto aqui: anjos, demônios e divindades. Né? Não é um outro assunto, mas é assim algo diferente do que a gente viu até agora. Existem muitas pessoas que acreditam, dependendo da religião, da formação religiosa, que Deus criou os espíritos bons, né? Os mais ou menos, os demônios, aqueles que são voltados sempre para fazer o mal, sempre para fazer coisas erradas. E as divindades, né, que são os poderosos, aqueles espíritos poderosos, cheios de força, de conhecimento, de inteligência, etc, etc. E os anjos, que seriam os bonzinhos, né? Só ali voando para lá e para cá, com aquele par de asinha nas costas, fazendo bem. Lógico que isso, né, as religiões construíram essa figura ao longo do tempo. Deus cria todos os espíritos iguais, como nós já vimos, com a mesma potencialidade de desenvolvimento. Ocorre que uns vão chegar à perfeição como? Mais depressa. Percebem o caminho do bem, é melhor, evita dor, evita sofrimento, né? Evita um monte de contratempo. E tem aqueles que gostam do mal, preferem ficar no mal. Né? Mas são espíritos iguais aos outros, não tem classe diferente. Essa é a classe dos demônios, essa é a classe. Não, Deus não cria por classe, cria todos os espíritos iguais. Aquele que gosta de praticar o mal, ele vai demorar muito mais tempo para chegar à condição de um espírito puro. Aquele que logo percebe que a evolução, pelo amor, pela fraternidade, pelo conhecimento, vai ser melhor, vai ser mais depressa, se ele adotar esse caminho, ele vai seguir. Porém, os dois vão chegar no mesmo ponto. Essa é a lei de Deus, a lei de progresso. Todos têm que chegar ao mesmo ponto. Mas uns demoram mais. Verdade, você não tem o aluno na escola, aquele que se dedica, estuda,
ele presta atenção na aula, ele chega em casa, né? Ele pega os livros, ele pesquisa e tal. E tem aquele que vai jogar bola, vai dormir, vai sair com a turma, vai para a balada. Qual que você acha que vai progredir primeiro, profissionalmente falando? O que mais se dedica ou aquele que não está nem aí para as coisas? Com os espíritos é exatamente igual. Todos vão chegar no mesmo ponto. É uma lei de Deus. Porém, uns mais depressa, pela dedicação, pela disciplina, pela vontade, pelo amor. Outros vão demorar mais. Acho que quanto a isso está claro, né, meus amigos? Bem, nós já falamos das ordens, né, das classes dos espíritos, agora vamos falar sobre a pluralidade, a diversidade dos mundos habitados. Então Kardec diz: incontáveis são os mundos que existem no universo, e muitos deles são habitados como a Terra, pois Deus não faz coisa alguma inútil. Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então veja, o homem quase nada conhece do universo, sabe apenas que ele é imenso, né? Quando se fala das distâncias, fala-se de bilhões de anos-luz, e a gente quase não conhece nada, né? Então veja a grandiosidade da obra de Deus. Agora, será que todos esses mundos que existem no universo que nós nem sabemos, será que em tudo só o planeta Terra é habitado? Claro que não. Claro que não. Deus não ia fazer esse universo desse tamanho incomensurável, infinito, para ter um único planeta pequenininho habitado. Então, é de se supor, é de se acreditar com toda certeza que o universo está habitado de espíritos, e tendo espíritos de diversas ordens, diversos graus, conhecimentos diferentes, os mundos também sejam da mesma forma, para poder abrigar esses espíritos, de acordo com a sua evolução. Quanto maior a evolução do espírito, maior a evolução do planeta que vai abrigar esses espíritos. Por isso que Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Não é sempre a mesma a constituição física dos diferentes mundos. Por isso mesmo também é diferente a organização dos seres, apropriada ao ambiente que cada um dos mundos oferece. Então veja, como os planetas eles abrigam espíritos diferentes, de graus evolutivos diferentes, é lógico que eles também têm uma constituição física diferente. De modo geral, a constituição física, a organização dos seres, do ponto de vista da estética, é parecido, né? Cabeça, tronco, membros. Agora, a constituição, o material com que é constituído, provavelmente não é igual em todos os mundos. Como ele diz aqui, não é sempre a mesma constituição física dos mundos. Portanto, as organizações dos seres, elas também hão de ser diferentes, né? Mas aí a gente tem que ter calma, não ficar imaginando, então, né, em Marte é marciano, tem uma cabeça desproporcional ao corpo. Isso a gente não sabe. De modo geral, pelo que a gente depreende através do estudo, a forma, né, a estética do corpo, ela é parecido. Agora, vocês imaginam num mundo, né, de espíritos puros, que não precisa nem do corpo físico, né? Você imagina a beleza daqueles espíritos. Eles não precisam de corpo como o nosso, carne, osso, né, os órgãos. Não, eles já são só espíritos, luz, mas eles têm um formato. Há de ser muito bonito, muito lindo. Então, assim como os mundos diferem na sua constituição geológica, as organizações físicas, né, que constituem essas entidades, esses seres, também é diferente. Por isso que ele diz, apropriada ao ambiente que cada um dos mundos oferece. Classificação dos mundos. Mundos primitivos, onde os espíritos realizam as suas primeiras encarnações, né? Então, a Terra já foi um mundo primitivo. Hoje é de provas e expiações, ou expiações e provas. Depois será um mundo regenerado. Então, a Terra, num passado,
também abrigou espíritos das primeiras encarnações daqueles seres, né? Por isso que a gente encontra fósseis, né? O homem antigo, de Neandertal, aquela evolução toda do ser humano, né? Até chegar no Homo sapiens sapiens. Então, a Terra já foi um mundo primitivo. Hoje é um mundo de provas e expiações, onde predomina o mal. Infelizmente, né, pela ignorância dos espíritos, ainda predomina o mal. Os espíritos, no mundo de provas e expiações, sofrem as consequências dos erros cometidos. São as expiações. Os erros do passado são as expiações. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, eles passam pelas experiências, pelos testes, né? Pelos testemunhos, que são as provas. A Terra é um desses mundos. Mas, pelo que se sabe, daqui a um tempo ela vai se transformar num mundo de regeneração. Então, a Terra já foi um mundo primitivo, e assim como a Terra, N mundos primitivos no universo, a Terra é hoje um mundo de provas e expiações, existe no universo N mundos de provas. Bem, depois de falarmos sobre mundos primitivos, provas e expiações, o mundo de regeneração, que é a próxima fase do nosso planeta Terra, né? Nesses mundos de regeneração, não há mais a expiação. Então, todos os erros do passado, nós vamos expiar, nós vamos nos reajustar com as leis divinas, enquanto estivermos no mundo de provas e expiações. Porém, como ele diz aqui, mas ainda há provas pelas quais o espírito tem de passar para consolidar as conquistas evolutivas que fez e desenvolver-se mais. São mundos de transição entre os mundos de expiação e provas, e os que vêm a seguir, né? Então, a gente já vai para um patamar diferenciado, quando eu falo a gente, né, a humanidade, aqueles que tiverem condições de avançar junto com o planeta Terra para a condição de mundo de regeneração. Aqueles que não tiverem, permanecem no mundo de provas e expiações. E dependendo da maldade, se a maldade for muito grande daquele espírito, ele vai até para um mundo primitivo, ele volta para trás, né? Então, o mundo de regeneração, a expiação não existe mais, as provas existem, como eu disse, elas vão existir ainda por muito tempo, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer e se desenvolver espiritualmente. Porém, elas não serão tão pungentes, tão doloridas, né, tão marcantes como é no mundo de provas e expiações. É um mundo de transição, né? É um mundo onde a gente ganha um fôlego novo, uma nova condição para continuar a nossa evolução, a nossa jornada. Mundos ditosos ou felizes. Nestes mundos predomina o bem, porque seus moradores são espíritos mais evoluídos. Há muito bem-estar e progresso geral. Então já é um mundo, vamos dizer assim, onde a felicidade já é grande, porque o bem predomina. Não existindo o mal, veja que condição boa que deve ser esses mundos, né? Os espíritos já são evoluídos moralmente, intelectualmente, eles desejam de coração o bem um para o outro, se ajudam em suas necessidades, né? Um ali procurando sempre fazer o melhor pelo outro. São mundos solidários, fraternos, né? Então, veja, deve ser uma maravilha um mundo desse. Nós vamos chegar lá, nós vamos ser ainda habitantes de mundo como esse. E aí, o ápice, o topo, né? O alto da escala, que são os mundos divinos ou celestes, onde reina totalmente o bem, sem qualquer mistura, né? Bem puro, puro, na sua maior pureza, né? Felicidade, ela é absoluta. Os espíritos que ali vivem são profundamente felizes, conhecem, né, aquilo que Deus deseja de cada um de nós, conhecem as leis de Deus, o amor, a fraternidade, são espíritos que trabalham incessantemente em benefício de outros seres, de outros mundos, né? Ajudando, por exemplo,
Nossa Senhora de Nazaré, a mãe de Jesus, né, que veio de um outro planeta de pureza, veio aqui no nosso planeta Terra, na condição de mãe de Jesus, ajudar a humanidade, trazer amor, afeto, carinho, né, fraternidade, ensinar coisas boas. E assim como ela, muitos espíritos desses mundos celestes, divinos, com certeza estão aqui na Terra ajudando o progresso, a evolução, o crescimento da humanidade. Então, também um dia habitaremos mundos nessa condição de espíritos puros. Como eu disse, é uma fatalidade. Ninguém vai fugir disso. Todos nós um dia vamos ser espíritos puros, porque essa é a vontade de Deus. Bem, meus amigos, espero, como digo sempre, né, ter contribuído, ajudado vocês a entender um pouquinho melhor esse nosso estudo do capítulo 5, que fala sobre as escalas dos espíritos, dos mundos. Reitero a importância da leitura do capítulo e aí qualquer dúvida, qualquer manifestação, qualquer comentário, por favor, vocês coloquem no nosso grupo. Agradeço a atenção de todos, a participação de todos, é muito importante a participação de vocês, né? E em breve faremos uma live para discutir esses primeiros capítulos. Então, que Deus nos abençoe, Jesus nos abençoe, que possamos ir melhorando, né, na condição de espíritos imortais que somos, para um dia chegar nessa condição, né, de espíritos puros e habitar planetas divinos ou celestes. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.